Aleluia. Oi. Isso. Amém. Bom dia, querido. Que alegria poder estar compartilhando com você a palavra nessa manhã, nessa nossa escola dominical. Nós temos mais uma escola dominical falando um pouco sobre cristianismo. E pastor Pedro acabou de falar, que nos próximos domingos, de julho e agosto, nós continuaremos falando sobre cristianismo. Mas, sabe, esse é o último domingo que nós vamos falar sobre a parte histórica do cristianismo, Nós estamos falando sobre a história da igreja especificamente, para você conhecer um pouco da parte histórica do cristianismo. E nos próximos meses nós vamos falar sobre a igreja na atualidade e o futuro da igreja. Amém? E eu quero começar com você recapitulando algumas coisas que foram ministradas. Se você assistiu, se você acompanhou os outros domingos, você vai lembrar um pouco do que foi falado. Caso você não tenha acompanhado, você vai saber um pouco do que a gente falou. E eu te aconselho a ir lá no YouTube da igreja, o Verbo Distrito. Procura as outras ministrações, você vai ser bastante edificado. Amém? Então, nós tivemos alguns domingos já, que nós falamos sobre essa questão da histórica da igreja. No primeiro domingo nós falamos um pouco sobre a eclésia, a estrutura da igreja, o propósito da igreja. No segundo domingo nós falamos sobre a igreja nos seus primórdios, a igreja primitiva, também conhecida como a parte da infância da igreja. E no último domingo a gente falou sobre a igreja na sua adolescência, os meados da igreja ali, e a gente está vivendo a parte da igreja moderna. Então, a parte da infância da igreja, aquela parte ali, vou te lembrar um pouco algumas coisas que foram faladas. A parte da infância da igreja foi aquela parte da igreja no início, no surgimento. Ela vai ali desde o dia do Pentecostes até mais ou menos 300 anos depois de Cristo, certo? Então foi uma fase que juntou duas coisas bem importantes, a igreja apostólica, a igreja inicial ali com os apóstolos do Cordeiro, e também juntou a igreja perseguida, que quando a igreja começa a passar por perseguições e ela precisa se espalhar pelo mundo, ela pega essa raiz, esse ideal missionário e começa a pregar a palavra por todo o mundo. Amém? E aí nós partimos para a parte da igreja na sua adolescência, sabe? E como todo adolescente, passa por alguns questionamentos, passa por algumas situações, como por exemplo, o adolescente ele acha que ele sabe de tudo da vida. E ele começa a estabelecer coisas ali, é quando você começa a ficar com seus ideais definidos, você às vezes quebra a cara, e aí depois você aprende com aquela situação que você insistiu em errar, Mas é uma fase mesmo que é de erros, mas que vai sendo ajustado e você vai amadurecendo ao longo do tempo. Assim foi com a igreja. Ali nessa parte da igreja, na sua adolescência, a igreja passou por algumas situações que ela precisou ser corrigida depois. Nós vemos nessa parte da igreja, junta essa parte, o fator histórico ali era entrando no período medieval, então o Império Romano e o período medieval, e esse fator aí interferiu muito. Temos o surgimento da igreja católica durante esse tempo, e querendo ou não, um certo tipo de monopólio, porque naquele tempo não existia denominações, podemos dizer assim, não existia igrejas que pregassem coisas diferentes. Todo o conhecimento da palavra estava centralizado ali na igreja católica, E durante esse tempo, também a igreja católica se une à questão política, ao governo, E aí acontece uma série de coisas que a gente vê na história, E eu quero já te incentivar também, Aqui nessas nossas escolas dominicais, a gente pincela um pouco algumas coisas, mas sabe, você vai ter mais profundidade sobre esse conteúdo lá no Rema. Existe uma matéria chamada História da Igreja, e você vai aprender bem direitinho, com muitos detalhes, o que acontece no período histórico da igreja. Amém? Mas voltando, a igreja católica se une ao governo, e aí entra uma série de coisas, de interesses próprios, Eles tiram um pouco o foco,
da palavra em si só, e às vezes eles levantam coisas e surgem coisas, né, para beneficiarem a si próprios, principalmente ao governo. Né, e eu não quero que você entenda aqui que a gente está para falar quem está certo e quem está errado. Eu estou te dando dados históricos nesse momento, amém, querido? E nós vemos aí essa questão, nós vemos também algumas questões na parte da religião se perdendo durante esse tempo. Né? Nós vemos a igreja, na sua infância, ela era uma igreja avivada, com um relacionamento intenso com o Espírito Santo. Né? E agora ela está uma igreja que se esfria, uma igreja que fica mais pacata, ela perde alguns traços, né, principalmente sobre a questão de se relacionar com o Espírito Santo, de serem avivados, e elas começam a ficar mais nessa monotonia mesmo, né, de crenças. E aí nós vemos muitas coisas que até hoje, às vezes, são pregadas no nosso tempo, surgirem nesse tempo. Né? Com a questão da igreja católica, nós vemos as questões das indulgências, nós vemos a questão de Maria, né? da adoração, de entender Maria como mediadora. Naquele tempo surge isso, nesse período medieval, entre outras coisas que a gente vai tocar mais para frente. Certo? Mas o que eu quero chamar a tua atenção até aqui foi, eu estou te dando, né, algumas coisas que foram ministradas nos últimos domingos. Mas, sabe, para você entender um pouco do contexto do que nós vamos falar exatamente hoje. Amém? Então, vamos lá, vamos correr. Agora, nós vamos falar sobre a questão da maturidade da igreja. Né? A igreja saindo da sua adolescência e entrando na sua fase adulta. Né? E com a maturidade, nós vemos o amadurecimento. E também nós vemos ela entendendo o verdadeiro propósito. Né? E eu quero te dizer uma coisa. Por que essa fase é tão importante? Né? Essa fase tem uma importância muito grande, porque ela vai trazer as origens da igreja à tona novamente para os nossos tempos. Né? Então, o fervor de espírito começa a ser pregado novamente. Né? Algumas questões doutrinárias erradas que não estavam condizendo com a palavra começam a ser desfeitas e começam a ser ajustadas nesse tempo. Sabe? O relacionamento com o Espírito Santo começa a ser pregado novamente, mais intenso. Né? Então, essa é a fase realmente da igreja amadurecer. Você vai entender melhor mais para frente. Então, a parte da igreja reformada, como nós chamamos, né? Existe um rompimento na parte histórica, né? Em que a igreja deixa de ser uma igreja adolescente, o cenário histórico deixa de ser medieval, e nós entramos numa parte de um mundo mais atualizado, um mundo mais nacionalista, e junto com isso também entramos na parte de uma mudança na questão da religião, do cristianismo. Né? O cristianismo ele passa a ser, querido, durante esse tempo, por uma reforma. Ele passa por uma série de mudanças e você vai entender isso bem direitinho. Certo? Então, a reforma protestante, ela começa lá por volta de 1170 depois de Cristo. Né? Nós vemos ali grupos de pessoas que eles tinham acesso à palavra, né? Eles tinham acesso às escrituras, eles começam a estudar as escrituras, eles começam a divergir um pouco, entender que as coisas da palavra, conhecerem a verdade, e eles começam a ser libertos em alguns tipos de pensamento que tinham sido plantados no meio deles. Né? E você vai entender isso bem daqui a pouquinho, mais para frente. Certo? E aí nós vemos o início dos puritanos nesse tempo. Nós vemos homens como John Hus, John Wycliffe, surgindo durante esse tempo. Mas foi um tempo em que a igreja foi perseguida também. Né? Esses homens que eles pensavam diferente da igreja católica, da igreja romana naquele tempo. Né? Eles pensavam diferentes, eles estudavam a palavra e pensavam diferente. Eles eram perseguidos nesse tempo. Muitos foram mortos, certo? E aí nós vemos, por exemplo, eles contradizendo uma série de coisas, né? daquele tempo. Eles eram contra a doutrina dos católicos romanos. Eles eram contra essa questão da autoridade do Papa. Durante o período medieval, o Papa ele foi instituído como soberano, ele estava acima da palavra, ele estava acima das escrituras. O que o Papa falasse naquele tempo era prego, batida e ponta virada, e não importava se na Bíblia estava escrito de outra forma. E eles eram contra isso. Quando eles começam a ler a palavra, eles começam a entender que existe só um Deus, né, que Ele é soberano e que as suas palavras precisam ser consideradas acima de todas as coisas. E aí eles começam a ir contra essa série de coisas que estavam sendo pregadas naquele tempo. Nós vemos também
eles também contra a doutrina do purgatório, né? Contra a adoração a imagens, sabe? E eu quero que você entenda um pouco do sentimento deles naquele momento. Sabe, queridos, eles não estavam ali simplesmente contra porque eles queriam causar uma rebelião. Eles não estavam ali simplesmente contra porque eles queriam ser da parte da oposição. Eles estavam ali porque eles estavam conhecendo uma palavra que estava transformando a vida deles. Sabe, a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é a verdade. E quando você se depara com ela, quando você se depara com a luz da palavra, é impossível você permanecer escutando erros, escutando coisas que estão indo contra a palavra e se satisfazer com aquilo. Então, eles não estavam ali só para causar contendas. Eu quero que você entenda isso. Eles estavam passando por uma revolução dentro deles. Eles estavam sendo impactados pela palavra. Eles estavam passando por uma libertação. E eles estavam explanando isso pelo mundo, porque eles sabiam que as pessoas precisavam saber dessas coisas também. Amém? Vamos prosseguir. Como eu falei para você, esses homens que pensavam diferente durante esse tempo, eles foram perseguidos e eles foram mortos, muitos deles. E um bem interessante, bastante conhecido, é o John Huss. Né? John Huss, ele era um professor de filosofia. Ele tinha sido professor de universidade, tinha sido... fugiu a palavra, reitor de uma universidade lá na Europa. E esse cenário se acontece na Europa, querido. Então, ele tinha sido reitor dessa universidade lá. E por volta de 1400, ele se torna um padre. Sabe? E eu quero te trazer um fator histórico bem interessante. Nesse tempo, as missas eram pregadas em latim. E as escrituras também não tinha tradução como nós temos hoje. Não tinha a Bíblia em inglês, não tinha a Bíblia em português, certo? A Bíblia era ou no seu original ou no latim nesse tempo. Alguns desses reformadores, eles começaram a traduzir a Bíblia a partir daí. Então, não era todo mundo que tinha acesso às escrituras. Né? Nem todo mundo conseguia ler em latim, né, ler no original. Geralmente eram as pessoas mais estudadas, né, como o próprio clero e as próprias pessoas da igreja, as próprias pessoas de autoconhecimento naquele tempo. E sabe, quando esse pessoal fazia universidade e eles se tornavam padres, eles começavam a ter acesso a essa realidade das escrituras, né, e eles começavam a estudar. E muitos deles começaram a ser, como eu falei para você ainda agora, transformados. Eles começavam a ler a palavra, eles começavam a ser ministrados por ela. E John Huss foi um desses. Né? Quando ele se tornou padre, ele começou a ter acesso às escrituras e entender um pouco mais. Né? Nesse tempo, as pessoas sabiam o que os padres falavam. E ele se tornou padre, ele começou a ter acesso ao que os padres estudavam. E ele começa a ser avivado por dentro, né? Ele começa a ser transformado por dentro. E aí ele também conhece os livros e os escritos de um homem chamado John Wycliffe, como eu falei para você. Também foi um homem que foi monge, ele conheceu a palavra, conheceu as escrituras, e ele também ia contra a pregação do Império Romano, né, da Igreja Romana naquele tempo, contra essas doutrinas que foram estabelecidas naquele tempo, que não estavam na palavra de Deus. E aí, quando ele começa a se deparar com a palavra, começa a ver os escritos do John Wycliffe, ele começa a pregar sobre isso, com muito fervor. Ele não só pregava sobre aquilo, como as pessoas iam escutar ele, e elas tinham as vidas transformadas. E aí ele passa por uma série de perseguições. Ele é descomungado da Igreja Católica, e ele vai foragido para outro lugar, e pouco tempo depois a igreja acha ele, e ele é morto queimado. Ele foi um mártir, amém? E um parêntese aqui que eu quero te deixar bem claro. Quando você começa a estudar sobre a história da igreja, você começa a se deparar com um fervor e uma intensidade desses irmãos, que eles muitas vezes foram mártires. Né? Eles morreram pela pregação do evangelho. E aquilo incendeia a sua vida. Então é muito importante você saber sobre a história da igreja, para você ser incendiado, para você ser animado. Amém? Aonde eu quero chegar aí? Essa parte histórica está quase terminando. Né? John Huss, quando ele está prestes a ser morto, lá queimado, ele fala umas frases lá que ficou para a história. Né? Ele fala assim: podem matar o ganso. Né? E eu quero que você
saiba que Us, na linguagem dele, significava ganso. O sobrenome dele significava ganso. Né? E ele disse assim: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão queimar. E isso, quando eu escutei, eu me arrepiei inteira, porque é maravilhoso. Nós vemos aí a intervenção do Senhor. Era algo que Deus estava mesmo colocando a sua mão, né, e fazendo questão de ajudar, de interferir ali. Né? Era um desejo de Deus que aquela reforma acontecesse, querido. A reforma protestante foi vontade de Deus que ela acontecesse. Né? Era vontade de Deus que nós voltássemos aos ensinos originais, ao que estava escrito na palavra, a valorizar as escrituras. Né? E ele estava falando de quem quando ele falou isso? Né? Como eu te falei, ele se referiu a ele como ganso, porque o sobrenome dele, na língua dele, significava isso. E o cisne que ele estava falando era o conhecido Martinho Lutero. Né? Martinho Lutero, conhecido como o pai da reforma protestante, ele nasceu exatamente 100 anos depois que o John Huss falou essa frase lá, prestes a ser morto. Né? Então, a palavra se cumpriu. Né? Ele estava sendo usado por Deus para anunciar os tempos futuros. E Martinho Lutero nasce 100 anos depois. E Martinho Lutero, ele foi um homem avivado pela palavra. Ele também conheceu a palavra e também teve a vida dele transformada pela palavra. E aí, nós vemos o início realmente da reforma protestante, quando há um rompimento do cristianismo ali para os protestantes e para a igreja romana. Certo? Então, Martinho Lutero, vamos lá para a vida de Martinho Lutero, para você entender um pouco da reforma protestante. Cresceu também, né, por meados ali de 1500, 1517 depois de Cristo. Martinho Lutero estava nascendo, estava crescendo. Ele também foi formado na universidade em Direito. Mas Martinho Lutero se torna um monge. Ele era da Alemanha e ele se torna um monge. E aí ele começa a ter conhecimento da palavra de Deus. E por volta de 1717, o conhecimento que ele tem das Escrituras, da Bíblia, da palavra de Deus, transforma a vida dele. Né? E ele se depara com aquele versículo lá de Efésios que diz que nós somos salvos pela graça e por intermédio da fé. Martinho Lutero passava por uma série de questionamentos. Né? Ele se questionava se a salvação ela vinha por obras. Né? Ele se questionava quanto tempo ele ia precisar tendo que fazer coisas para poder saber se ele ia ser salvo. Né? Essas interrogações que se tinham sobre a salvação naquele tempo. Né? Que às vezes você precisava, a salvação precisava ser comprada. Né? E existia essas doutrinas que estavam sendo pregadas que não existem na palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra nos diz que a nossa salvação vem por intermédio da fé. Né? Então, quando ele conhece aquilo, ele conta a história que ele mais jovem, ele bebia, ele não era nesse tempo um monge. Antes dele se tornar um monge, ele bebia, ele estava voltando de um bar com um amigo dele, e está uma tempestade, e cai um raio, e o amigo dele morre naquela situação. E ele começa a se questionar muitas coisas. Né? Tem historiadores que dizem que ele passa até por um tempo de desespero, né? de questionamentos mesmo no seu ser. E aí é quando ele começa a buscar a palavra, ele se compromete a ser um monge. Né? E aí ele se torna esse monge que conhece as Escrituras e que traz essa revolução. Então, Martinho Lutero, muito indignado, né, porque a igreja estava pregando coisas como indulgência, estava pregando sobre a soberania papal, né, pregando sobre o purgatório, pregando por essas diversas coisas que nós conhecemos, né, que por muito tempo foi pregada. E até hoje tem pessoas que creem dessa forma, mas naquele tempo só se cria daquela forma. Todo mundo pensava daquela forma, eles não conheciam outra forma de pensar, ou realmente o que a palavra falava sobre aquilo. Porque, como eu te falei, o conhecimento que eles tinham era somente pelos ensinamentos do padre, da igreja. Né? Então, eles só pregavam isso, então as pessoas só conheciam isso. Então, quando eles se depararam com as Escrituras, com poder esmiuçar, com poder ler a própria palavra assim, em si, porque ele era um monge, ele começou a ser transformado e começou a ver que na palavra, muitas coisas que estavam sendo pregadas naquele tempo não estavam na palavra de Deus. Né? Então, ele começa a ser liberto ali.
E aí Martinho Lutero vai lá na Igreja Católica, prega na porta da igreja as 95 teses, a famosa 95 teses de Martinho Lutero, que eram 95 contestações sobre coisas que estavam sendo pregadas naquele tempo, que não estavam na palavra de Deus. E aí Lutero começa a ser perseguido, e ele é excomungado da Igreja Católica, né? Mas Lutero não morre. Ele é perseguido, mas ele não é morto, ele não se torna um mártir, ele continua. E Lutero ele vai para a Alemanha, volta para a Alemanha, e lá na Alemanha ele passa a traduzir a Bíblia para o alemão, né, para poder alcançar outras pessoas. E ele também passa a escrever muitas coisas, né, do seu conhecimento da palavra, muitos livros, muitos escritos. E sabe, muitas pessoas são influenciadas durante esse tempo. Nós vemos que antes de Lutero nascer, já existiam pessoas que estavam com esse sentimento, né, de mudança, de conhecer a palavra e ser transformada. E Lutero ele é apenas o estopim para essa divisão, né, do cristianismo. E aí nós passamos a ter o cristianismo protestante, que considera muitas coisas importantes. E eu vou te falar um pouco sobre isso agora. Então, coisas que a Reforma Protestante proclamou. A Reforma Protestante ela proclamava igrejas autônomas, elas proclamavam cerimônias religiosas mais simples. Eles iam contra a adoração de santos e imagens, né? E eles criam que a Bíblia era a única fonte de fé, né? A Bíblia era suficiente. Ela é a nossa única regra de conduta e fé que nós precisamos seguir, porque ela é a própria palavra de Deus. Amém? E eles também estavam proclamando que a salvação era por intermédio da fé e não por obras, né? Então, eles passam a proclamar isso. E existe essa revolução. Vários outros reformadores, a partir de Martinho Lutero, se levantam. Nós temos João Calvino após ele, e nós temos muitos outros, né, que começam a estudar a palavra, e esse rompimento acontece. Amém? E aí, por volta de 1545, nós vemos a Contra-Reforma na história. Eu não vou me deter um pouco a isso, mas eu já te falei, se você quer conhecer um pouco mais, querido, faz o rema, você vai ter uma matéria que vai te ensinar bem direitinho essas coisas. Nós temos a Contra-Reforma, que a própria Igreja Católica reconheceu a necessidade de mudar algumas coisas dentro dela, porque o Evangelho estava se espalhando, né? O cristianismo protestante estava se espalhando por toda a Europa e por todo o mundo com muita força, depois de Martinho Lutero. E aí eles querem reconquistar, né, as pessoas com os seus ensinos, e eles precisam mudar algumas coisas. Nesse tempo nós vemos os famosos jesuítas surgirem, né, que eram as pessoas que saíam em prol da pregação do Evangelho na Igreja Romana, né, pregar suas doutrinas. Mas sabe, querido, um fato muito importante que você precisa gravar aqui. Todos os esforços naquele tempo não foram suficientes para paralisar o crescimento e a expansão do cristianismo protestante. Você reconhece aí que existia uma ação divina, existia algo sobrenatural, e você pode estar pensando, Gabriela, você está falando de história. Mas sabe de uma coisa, querido? Em vários momentos da história, estamos vendo coisas sobrenaturais. Nós estamos vendo a intervenção de Deus acontecendo. Nós estamos vendo as manifestações do Senhor se manifestando naquele período, né? Então, é muito importante a gente saber dessas coisas. E aí nós vemos essa questão, não foi suficiente, todos os esforços não conseguiram parar, né? E é tanto que nós estamos aqui hoje, né, pregando essa palavra, a palavra que valoriza as Escrituras, né, que crê que o que está escrito na palavra é suficiente para as nossas vidas, que não existe nada acima de Deus, nem da sua própria palavra. Amém? E aí nós entramos na segunda parte dessa igreja, na sua maturidade, que é a igreja moderna, que é quem nós somos hoje. Né? Nós vemos aí grandes avivamentos acontecendo, nós vemos o avivamento da Rua Azusa, nós vemos o avivamento no país de Gales, nós vemos homens como Charles Spurgeon, né? Os grandes pregadores avivalistas surgindo ali. Né? Então nós temos homens como Charles Spurgeon, Charles Finney, o John Wesley, que é muito conhecido na história, William Seymour, que foi o precursor do avivamento lá na Rua Azusa. Né? E temos os mais atuais também, como o próprio Smith Wigglesworth, o próprio Kenneth Hagin,
Temos também a Ketricuma, que foram homens, querido, que se você não conhece a história deles, você precisa procurar conhecer. Porque foram homens que levantaram a palavra de Deus, a bandeira da palavra de Deus, com veracidade, sabe? Realmente glorificando e honrando o nome do Senhor. E eles foram muito importantes para a palavra se espalhar pelo mundo, né? Essa palavra que nós cremos que valoriza o que está nas Escrituras. Amém? E aí nós chegamos nos dias atuais, né, nessas diferentes congregações, as igrejas autônomas, que elas podem pregar o que elas acreditam na palavra de Deus. Né? E a gente tem, a partir de ali, no início da Reforma Protestante, nós vemos a parte das mídias, né? A parte dos escritos começaram a surgir. Então, nós vemos jornais aparecendo ali. Né? Então, a palavra começa a ser pregada nos jornais. Inclusive, o meio de divulgar o que Martinho Lutero falava, muitas vezes era por jornal. Né? Nós vemos também as mídias surgindo a partir dali. E essa grande pregação em massa começa a acontecer pelo mundo sobre esse cristianismo protestante. Né? Então, te dei um contexto histórico agora. E eu quero entrar e falar de algo muito importante que nós precisamos valorizar. Porque os reformadores foram pessoas que começaram esse processo, né, de crença na palavra de Deus, nas Escrituras, acima de tudo. E nós precisamos ser as pessoas que mantêm isso, querido. Nós não podemos nos desviar do foco da palavra. Nós não podemos colocar coisas acima de Deus, das Escrituras. Ela precisa ser a nossa manual de conduta, de vida e de fé. E a gente não pode considerar, a própria palavra fala, se algo que está além das Escrituras é falado para você, querido, pode até ser um anjo falando algo que não está na Escritura, considere anátema. Então, sabe, se existem coisas que estão sendo faladas ao seu redor que não está nas Escrituras, você não pode considerar, porque a Escritura é a única palavra verdadeira, é a única palavra de Deus. Amém? Então, eu quero tocar num ponto muito interessante também, sabe? Essa reforma toda que aconteceu até os dias atuais, nos proporcionou o quê? Nos proporcionou acesso à Bíblia na nossa própria língua. Né? Hoje nós temos as Bíblias em português, nós temos Bíblias em todos os idiomas, e você tem acessibilidade. Né? E isso foi o que Jesus veio fazer. Né? Quando Jesus veio morrer na cruz, o véu estava sendo rasgado e o livre acesso a conhecer Deus, né? A ter intimidade com o Pai, foi proporcionado para a gente. Sabe? E a palavra de Deus, a Bíblia, é uma ferramenta inspirada pelo próprio Deus para nos alimentar, nos guiar, nos instruir. Então, nós precisamos, irmãos, sempre ler a nossa Bíblia. Sabe? Você não pode ser nós não podemos ser cristãos de vir no domingo no culto, ver o pastor abrir na igreja a Bíblia, ver o ministro abrindo a Bíblia, citando um versículo e somente viver daquilo. Nós precisamos ter o nosso relacionamento, nós precisamos ter a nossa vida de conhecimento na palavra, dentro da nossa casa, onde nós estivermos. Né? Você precisa ler a sua Bíblia, né? Até porque quando a pessoa está falando aqui em cima, quando uma pessoa está ministrando aqui em cima, você precisa conhecer a palavra para saber julgar as Escrituras, para saber julgar as palavras que estão saindo da boca dela. Né? Você não precisa julgar a pessoa, mas você precisa julgar o que está sendo ensinado. Julgar em que sentido, Gabriela? Você saber se o que a pessoa está falando está em linha com a palavra de Deus, se está escrito na palavra. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa, né, estudar as Escrituras. Amém? E aí, eu quero começar falando sobre as 5 solas que foram ministradas, que foram levantadas durante a Reforma Protestante. Né? As 5 solas é o quê? As 5 solas são os 5 somentes. Sola é uma palavra em latim que significa somente. Né? E os reformadores, durante esse tempo, eles, de uma forma resumida, tudo que eles estavam pregando e indo contra aos ensinamentos daquela época, eles levantaram as 5 solas. Né, que é o somente a fé. A primeira é somente a fé. A segunda é somente as Escrituras. A terceira é somente Cristo. E a quarta, somente a graça. E a quinta, glória somente a Deus. E eu quero falar um pouco sobre ela. Ela vai te fortalecer na nossa doutrina, no que está escrito na palavra. Né? E eu quero que você guarde bem isso para você. Amém? Vamos começar
Agora a gente vai abrir um pouco a Bíblia. Lá em Efésios 2, se você está com sua Bíblia aí, se você não está, corre e pega onde ela está. E nós vamos ler agora algumas passagens. Lá em Efésios capítulo 2, no verso 8 até o 10, nós vamos ler um pouco sobre a fé, né? E os reformadores nesse tempo começaram a proclamar isso, e isso tem sido pregado até os dias de hoje, amém? Tem sido pregado que somente a fé salva. Então lá em Efésios 2, 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, certo? Então, o que nós vemos lá no período da adolescência da igreja sendo pregada, que a fé era conquistada, a salvação era conquistada por obras, por indulgências, né? Nós vemos aqui sendo quebrado esse tipo de pensamento, esse tipo de doutrina, porque a própria palavra de Deus, querido, se você está com sua Bíblia aberta, você vai ler e vai ver que está escrito aí, que a salvação ela é por meio da fé, não é por obras, não é por esforço humano, até porque você reconhece, assim como eu, que se fosse pelo nosso próprio esforço, nós estaríamos sem ter para onde correr, porque no nosso próprio esforço humano nós não conseguiríamos algo tão bom quanto a salvação. Mas o próprio Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. E a única coisa que nós precisamos fazer para desfrutar dessa salvação é termos fé, que Ele morreu lá na cruz, que a salvação foi conquistada através de Jesus para nós. Amém? E é isso que está falando aqui. Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? Esse favor imerecido, né? Que a humanidade estava ali contra Deus, né? Muitos povos tinham se voltado contra Deus. Poucos eram os que permaneciam com temor ao Senhor. Mesmo assim, o Senhor enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. E isso é algo que nós não poderíamos fazer. Somente Jesus poderia fazer. Essa é a graça, querido. A desfrutar dessa salvação. Desfrutar dessa salvação sem ser algo mérito nosso, somente confiando no trabalho e na obra que Deus e Jesus têm fez. Né? Então, a salvação ela é pela graça, por intermédio da fé. Você é salvo quando você decide crer nisso, quando você tem fé no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Né? E isso não vem de vós, isso não é mérito nosso, querido, é dom de Deus. Lá no verso 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que interessante, como era claro, né, até mesmo antes da igreja no tempo da adolescência, da salvação por obras serem pregadas, já estava escrito, querido, né, a salvação ela não vem por obras para que a gente não se glorie, não é mérito nosso, certo? Então vamos lá, verso 10. Porque somos feituras suas, ou seja, somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aí eu quero te dizer, sabe, essa primeira sola, que é o primeiro, somente, né, somente a fé, não desfaz a questão das boas obras, né? Na verdade, nós somos salvos pela fé, mas fomos criados para as boas obras. Como assim? Né? Nós somos salvos pela fé, mas a nossa vida depois da salvação precisa existir boas obras, precisa transparecer o caráter de Deus, precisa mostrar a vida de Deus e as boas obras. Amém, querido? Então, ajudar o próximo, andar em amor, né? Ser bondoso, essas obras, né? Elas precisam estar na nossa vida. Não são elas que conquistam a salvação para nós, é a nossa fé. Mas depois da salvação, nós precisamos andar em boas obras. Amém? Isso é maravilhoso, né? Porque esse ensinamento é desfeito aí. E sabe, eu não sei se você entende dessa forma, mas eu vou te dizer, quando eu leio essas coisas, eu me sinto, me vem uma alegria no coração, sabe? Porque na minha própria força, eu sei que eu não conseguiria chegar aonde a palavra tem nos proporcionado chegar, né? Então, a salvação nós conquistamos através da fé em Jesus Cristo, que Ele morreu por nós, e isso é maravilhoso, querido. Você não precisa ficar em dúvida se você está salvo ou não. Você não precisa ficar com indulgências para saber se você é salvo ou não. Você somente crê, é salvo. Amém? Então vamos lá. A segunda sola é somente as escrituras. Sola é a escritura, né? E ela fala sobre essa questão
da palavra de Deus, da Bíblia, dos escritos, da palavra de Deus, ela ser a nossa única regra de fé e conduta, né? A palavra de Deus por si só, ela já é interpretada. Sabe, você não precisa que outras pessoas, ela não precisa ser acrescentada nem diminuída. O que está escrito na palavra é exatamente o que Deus quer que você saiba. É exatamente o que é necessário para a sua vida cristã. E você não precisa se deter a outras filosofias, a outros ensinamentos, porque o que é válido para a sua vida, o que vai sustentar a sua vida em Deus, é a própria palavra de Deus, é a própria Bíblia. Então, você lê a Bíblia, querido, você é edificado. E sabe, a sua vida vai estar garantida em sucesso, em vitória, porque você está seguindo o que realmente precisa ser seguido, né? Que é a palavra de Deus. E aí nós vemos, né, essa valorização da Bíblia surgindo ali na Reforma Protestante, o acesso às Escrituras, né? E nós vemos na Bíblia, né, a própria palavra de Deus nos mostra isso. Né? Nós vemos lá no início os bereanos eles eram considerados mais nobres que os demais. Por quê? Porque todas as coisas que eles escutavam, eles corriam para a palavra de Deus e eles viam se estava escrito lá. Eles realmente olhavam pela Escritura, julgavam na Escritura se o que estava sendo pregado estava na palavra de Deus. Então, esse é o tipo de comportamento que nós precisamos ter. Nós vemos também Filipe pregando para o etíope, lá em Atos 8. Filipe está pregando lá para o etíope está tendo contato com a palavra de Deus. E Filipe chega lá, guiado por Deus, para ajudar o etíope a compreender a palavra de Deus. Né? E eu vou abrir lá, bem rapidinho, para nós vermos. Atos capítulo 8, verso 35. Vou ler a partir do 32. Diz assim: ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado, que o etíope estava lendo. Foi levado como ovelha ao matadouro. E como mudo o cordeiro diante do tosqueador. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Né? Ele estava lendo isso nas Escrituras. E aí no verso 34, diz assim: respondeu Eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem dizes isto o profeta? Né? De quem o profeta estava falando? De si mesmo ou de algum outro? E aí Filipe vai e responde. Então Filipe tomou a palavra e começou por esta escritura, anunciando-lhe a Jesus. Sabe, a palavra está dizendo aqui que quando o etíope teve os questionamentos, Filipe pegou a palavra, pegou as escrituras e começou a anunciar sobre Jesus. Né? Então, Filipe valorizava o que estava escrito. Filipe sabia que aquela era a palavra de Deus e o que precisava ser pregado é a palavra de Deus. Não é às vezes o que nós achamos, não é às vezes os nossos próprios pensamentos, mas o que está escrito. Amém? Nós vemos também em Lucas 4, o próprio Cristo provando, né, pelas Escrituras a sua obra, a sua missão e o seu papel. Lá em Lucas, eu vou abrir rapidinho aqui. Lucas capítulo 4, se você quiser anotar e depois ler, você mesmo estudando, verso 17. Fala o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar que estava escrito. Foi entregue a Jesus. No contexto você vê que estava sendo entregue a Jesus, o livro do profeta Isaías. E Jesus começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Sabe, o próprio Jesus aqui na terra, quando ele foi citar, ele citou a palavra, ele pregou a palavra. Ele sabia o que o pai dele queria comunicar às pessoas e ele estava pregando somente a palavra. E ele pegou algo que foi profetizado por Isaías há um tempo atrás e ele mesmo citou aquilo.
né? Então nós vemos Jesus valorizando as Escrituras. Amém? E lá em 1 Coríntios 4, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, diz assim: ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo por amor a vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Veja que interessante. Nessa passagem, Paulo está falando para os irmãos em Corinto. Ele diz o seguinte: para que em nós aprendais a não ir além das Escrituras. Paulo estava pregando somente a palavra de Deus e ele estava dizendo para os irmãos: aprendam, nós não podemos ir além das Escrituras, ela é suficiente. Ela é a própria palavra de Deus. Amém? Nós estamos terminando, estamos indo para agora os últimos somente pregados pelos reformadores. E o terceiro somente é o somente Cristo, ou o solos Cristo. Né? E o solos Cristo, ele trazia essa mensagem de que somente Jesus é o mediador. Né? Somente Jesus era o responsável por nos conectar ao Pai, a Deus. Né? E você vê também que no tempo da adolescência da igreja, estava sendo pregado, estava sendo levantado outros deuses, estava sendo levantado imagens e santos, e as pessoas estavam adorando a ele, e muitas vezes estavam tirando a importância, o reconhecimento que nós devíamos dar a Deus, estavam colocando em outras pessoas. Sabe, a palavra diz que Ele é o nosso único mediador. Somente a Ele nós devemos render as nossas adorações e rendermos glória a Ele. E lá em 1 Timóteo, eu quero te dar embasamento bíblico para você ver isso. Lá em 1 Timóteo diz, 1 Timóteo 2:5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Então a palavra já estava dizendo, muito antes dessas doutrinas serem levantadas, que Jesus era o único responsável, por nos ligar ao próprio Pai. E que Deus, Ele é único. Não existe ninguém como Ele. Lá em Atos 4, bem rapidinho, se você não está conseguindo acompanhar, anota, que aí você vai ler depois. Atos capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Ele é o nome que está sobre todo o nome de Jesus Cristo. E não há nenhum outro nome como o dele. Amém? Vamos lá, a quarta sola, o quarto somente pregado pelos reformadores, foi somente a graça. E nela, nós já falamos um pouco sobre Efésios 2. Eu não vou ler novamente, porque eu já li aqui. Mas lá em Efésios 2, falando que a salvação é por intermédio da fé, ele fala que, sabe, através da salvação nós desfrutamos da graça de Deus. Esse favor imerecido, algo que a humanidade não merecia, querido, mas Deus decidiu fazer por nós. Deus decidiu nos alcançar. Ele nos amou tanto que Ele não podia nos ver naquela situação e decidiu ser bondoso com nós. Então a graça fala dessa posição de justiça, que nós conquistamos através da salvação, de estarmos perante o Senhor, sem medo, sem culpa, sem condenação. E aí os reformadores começam a levantar novamente essa pregação de que somente a graça nos faz estar perante o Senhor, sem culpa, sem condenação, querido. Para finalizar, nós vamos lá para a última sola, ou glória somente a Deus. E sabe, é muito interessante porque essa é uma verdade que precisa ser aplicada nos nossos dias de hoje. Nós, às vezes, na adolescência da igreja, algo que foi muito colocado no coração das pessoas foi essa ideia, de que tudo era em benefício próprio, até a própria palavra, até a própria religião em si só, o próprio cristianismo foi modificado para favorecer o homem, foi modificado para favorecer muitas vezes questões políticas na idade medieval, E essa essência de dar somente glória e honra ao Senhor começou a ser perdida naquele tempo.
né? E nós vemos a palavra nos instruindo ao contrário. A glória precisa ser dada somente a Deus, né? Não ao homem, sabe? Tudo que nós realizamos nessa terra, tudo que nós fazemos nessa terra é porque Deus nos ungiu para realizar. Não porque nós temos a habilidade ou capacidade própria do homem, mas porque existe uma unção sobre as nossas vidas. Existe algo que nos habilita da parte de Deus para realizar. Então, realmente, nós não devemos ter glória nisso. Amém? Lá em Atos 10, 26, eu vou abrir rapidinho para você ver. Atos capítulo 10, verso 26. Diz o seguinte. Eu vou falar um pouco do contexto do que estava acontecendo aqui. Pedro é chamado para a casa de Cornélio, né? Pedro estava no seu recinto lá e Cornélio manda chamar Pedro, né? Cornélio tem uma direção de Deus dizendo que é para chamar Pedro, porque Pedro tinha coisas a comunicar a Cornélio. Isso mesmo. E aí, quando Pedro chega lá, Cornélio, ele recebeu de Deus que Pedro era alguém que tinha algo para compartilhar do Senhor. E ele estava com tanta expectativa que quando Pedro chega na porta, Cornélio se prostra perante Pedro. A Bíblia diz assim: quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e prostou-se aos seus pés e o adorou. E olha que interessante a reação de Pedro. Mas Pedro o ergueu e disse: levanta-te que eu também sou homem. Né? Então Cornélio estava com tanta expectativa que ele foi lá enquanto Pedro se prostrou e começou a adorar. Mas Pedro tinha consciência de que aquela adoração não devia ser para Pedro, devia ser para Deus, né? Para o que Deus estava comunicando, para a palavra de Deus, para quem Deus era. E aí Pedro vai e adverte ele: eu sou homem igual a tu. Ou seja, as nossas capacidades são a mesma. A única diferença que existe entre mim e você é o conhecimento da palavra. Amém? E aí ele direciona a glória para a pessoa certa, que é Deus. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Atos 14 também conta uma história bem interessante. Atos 14. E eu estou te mostrando que os próprios apóstolos da igreja, do início da igreja, eles se portavam dessa forma, sempre direcionando a glória a Deus, a honra ao Senhor. Amém? Atos capítulo 14, verso 18. Para nós terminarmos. Estamos terminando. Perdão. Vamos lá para o verso 14. Diz assim: quando, porém, o apóstolo Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e saltaram para o meio da multidão. E dizendo ao Senhor, deixa eu ver aqui em cima. O contexto dessa história diz que Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra para um certo povo, e esse povo, para eles existiam muitos deuses, né? E eles ficam maravilhados com a pregação de Paulo e Barnabé, e eles começam a atribuir a Paulo e Barnabé como deuses, né? Eles começam a adorar ele como se eles fossem deuses, né? Eles dizem que um é o sacerdote de Júpiter, e entre outras coisas. E aí Paulo e Barnabé, vendo aquela adoração indevida à pessoa deles, eles vão e fazem isso. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho, para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto há neles. Então, quando Paulo e Barnabé vê que a adoração está sendo dirigida a eles, eles rasgam as vestes e dizem: olha, nós somos homens como você, né? E nós não merecemos essa adoração. A adoração precisa ser dada a Deus, que criou o céu, terra, mar e tudo que há nele. Finalizando essa questão, Romanos 11:36, diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Querido, eu acho que ficou bem claro para você, né? A glória tem que ser ao Senhor. E nós não merecemos glória e honra de ninguém. Tudo que nós fazemos é através dele. Amém? Então, eu quero que fique bem gravado em você nessa manhã
Os reformadores conquistaram algo importante para nós. Eles trouxeram para nós a palavra dos primórdios, né? Essa essência de valorizar a palavra, de crer no Espírito Santo, né? De andar em comunhão com o Espírito Santo. E nós precisamos ter isso firmados dentro de nós. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo. Glória somente a Deus e somente a graça, sabe? Deixa isso firmado dentro do teu coração. Se blinda, valoriza a palavra, lê a palavra de Deus, conhece o teu Pai através das Escrituras. Amém?